Bom, esse é um tutorial para utilizar o sistema de relacionamento com o cliente, que é o Zoho CRM, o sistema que nós customizamos para autoescolas CFCs. E nós vamos começar aqui um processo do zero, onde nós vamos começar desde o login até o processo de atendimento ao cliente, né? Bom, como o sistema é um sistema simples, mas ao mesmo tempo um sistema com uma série de informações e de possibilidades de análise, e tem algumas etapas a serem cumpridas, para facilitar o aprendizado e o entendimento do sistema, esse tutorial ele vai ser feito por etapas. Então, nessa etapa, hoje, a gente vai estar falando sobre atendimento e orçamento para o cliente. Então, a partir do momento que o cliente chega na autoescola, como que é feito o processo de atendimento e orçamento dentro do sistema. Nós teremos outros tutoriais que vão ser focados simplesmente na questão do envio de e-mails em alta escala. O sistema ele permite que vocês enviem 500 e-mails por dia para clientes. Vamos falar também da configuração dos modelos de e-mail, como fazer essa configuração, como que você como você fará para ter os modelos prontos. Vamos falar também de como integrar o sistema de CRM com o seu site, para que quando o cliente visite o seu site, automaticamente esse lead, esse cliente potencial, já caia na sua página, já dentro do sistema do Zoho, e você já comece uma ação de relacionamento com esse cliente, né? E vamos falar também sobre as campanhas, como que funciona uma campanha, como que você pode importar clientes para dentro dessa campanha, dentro do sistema, como criar produtos e serviços dentro do sistema, essa lista, como fazer a gestão dos relatórios e como criar também os relatórios que você deseja, como trabalhar o processo de gamificação, que é o processo de pontuação de excelência dos usuários do sistema, ou seja, quanto mais eu sou assertivo dentro do sistema, preenchendo os dados, preenchendo as informações, mais resultado, maior a possibilidade de eu converter aquele cliente em vendas. Então, é um processo totalmente de profissionalização do atendimento e de vendas das autoescolas. Então, começando do zero, o primeiro passo é a gente fazer o login. Bom, esse login ele é feito nesse endereço aqui do Zoho CRM, que é um sistema, inclusive, internacional, tem milhões de usuários, e o diferencial é o quê? É você colocar o sistema modelado ao seu negócio, que é isso que a nossa empresa Asa faz. Nós modelamos, nós customizamos, né? Um sistema pronto você pode pegar na internet. Agora, o sistema ele precisa de estar customizado, ele precisa de atender uma série de funcionalidades específicas do negócio, senão não há porquê de ter o sistema, ele não vai te dar o resultado que você precisa. E é nisso que nós somos especializados, em pegar, tipo, o alicerce de uma casa e montar uma casa. Então, nós montamos a casa, no caso, que é o sistema que é feito especificamente para autoescolas. Esse sistema, ele está hospedado em nuvem, ou seja, você acessa ele pela internet, você não precisa, por exemplo, de hospedar ele diretamente na sua máquina, não vai ter um link na sua máquina para você clicar nele, né? Você vai sempre acessar ele por um endereço na internet que você pode deixar gravado aí, colocar como favorito no seu computador. Então, todos os arquivos, todas as suas informações estarão em nuvem, em total segurança. Você não vai ter um servidor próprio dentro da empresa para ficar arquivando tudo isso e acumulando arquivos aí na sua máquina. Então, é tudo online, você acessa de onde você quiser, por notebook, por tablet ou por smartphone, ok? Bom, o primeiro passo, então, é a gente acessar o sistema. Para isso, os usuários têm um login e uma senha, essa daqui é o login e senha que estamos usando no momento. Damos iniciar a sessão. E, bom, esse daqui é o painel principal do sistema, e nesse painel, a partir do momento que as informações vão ser alimentadas, o sistema já vai trabalhando a alimentação dessas informações. Nós vamos customizando, né, a gente já parametrizou aqui alguns painéis, esse daqui é um deles, os outros a gente precisa de alimentar com a informação para que os relatórios apareçam. Esse daqui é o de pipelines de vendas, nós já temos aí 12 negócios gerados no sistema, que são todos fictícios, só de exemplo para a gente fazer esse tutorial. Bom, aqui, por exemplo, nós já temos aqui um aviso de um aluno que quer desconto. Isso daqui é o aviso que vai aparecer
quando se gerar uma tarefa para um gestor ou que um usuário gerar uma tarefa para o outro. Então, isso daqui é um outro ponto que nós vamos falar depois, não será o foco do nosso tutorial agora. Nosso foco agora é aprender a fazer o atendimento pelo sistema e fazer o orçamento pelo sistema. Para isso, nós vamos demorar um pouquinho, por quê? Porque eu vou explicar campo por campo. Então, o cliente chegou na autoescola, o que vocês vão fazer? Vou clicar aqui em atendimento. Quando clicar em atendimento, eu já tenho aqui alguns atendimentos realizados. Esses atendimentos são todos fictícios, que eu criei para estar apresentando para vocês. Bom, então, eu já tenho aqui, dentro do sistema, do que a gente já testou, nós temos aqui 8 negócios criados. Quando você vê essa bandeirinha aqui, é justamente essa que esse aviso também que está aparecendo aqui no cantinho. É o lembrete, né? Então, você vai sempre estar recebendo uma notificação através de um pop-up, que é essa telinha que abriu aqui, que vocês viram quando eu entrei, e através dessa bandeirinha e através de e-mail. Então, o sistema ele te notifica de todas as formas para você não perder uma oportunidade de venda, uma oportunidade de negócio. Ok. Entramos, então, na abinha de atendimento e o cliente chegou na autoescola, eu vou começar um atendimento do zero. Eu venho nessa setinha de mais, e aí eu vou identificar quem que é o vendedor que vai estar fazendo esse atendimento. No caso aqui é a Tayane Fidelis. Qual que é o nome desse negócio? O nome do negócio eu vou dar o mesmo nome do cliente que eu vou atender. Digamos que eu vá atender agora a Marina Silva. Então, é esse nome que eu vou dar para o negócio. Então, o contato também é a Marina Silva, só que ela não existe ainda no meu sistema. É a primeira vez que ela vai lá na autoescola. Então, eu vou criar um novo contato. Eu vou colocar aqui, senhora Marina. O apelido é o sobrenome. E o e-mail, eu vou colocar aqui o meu pessoal, para quando fizer os processos dentro do sistema não ter erro e chegar para mim e eu averiguar se realmente está tudo funcionando. O telefone não precisa, nesse caso aqui, que a gente vai preencher na ficha do cliente. O que eu vou fazer? Eu vou guardar e associar. Então, quando eu crio esse contato para o cliente aqui, eu crio também um contato para esse cliente aqui. Ou seja, eu associo automaticamente esse contato que está aqui dentro da Marina Silva, ele tem uma ficha só de contatinho aqui também, onde eu posso estar fazendo campanhas específicas para esse contato, tá enviando e-mail, fazendo uma série de coisas que depois eu apresento para vocês. Bom, qual que é a relação da Marina com a nossa autoescola? É um futuro aluno, um aluno ativo, um aluno inativo, um futuro aluno. Como que a Marina chegou até a autoescola? E-mail marketing, Facebook, indicação de amigo, indicação da família, Instagram, jornal do bairro, passou na porta e viu a autoescola, pesquisou no Google, já recebeu um cartãozinho de visita, por exemplo, já foi direto no site, viu o carro da autoescola. Tem alguma outra informação que precisa que você identifique que os clientes chegam na sua autoescola através dessa informação, através dessa mídia, através desse canal? Então, seria interessante você nos passar, anotar aí, nos passar para a gente customizar e colocar esse campo aí para você também, essa opção para você também. Então, digamos que ela veio através do Facebook, de uma campanha no Facebook. Quem que indicou a Marina, né? Digamos que foi o Rogério Rabito. Ok. Por que é importante eu saber quem indicou? A partir do momento que eu começo a profissionalizar meu trabalho de atendimento, de vendas e de relacionamento com o cliente, e eu identificando que o Rogério está me indicando várias pessoas, vários clientes, o que eu posso fazer? Eu posso fazer algum agradecimento, posso mandar um e-mail, posso criar alguma promoção especial para o Rogério, enfim, eu posso criar alguma ação para agradecer esse cliente, né? E todos aqueles clientes que estão indicando negócio, porque quanto mais o cliente te indica, melhor vai ser para a empresa. Aqui eu vou colocar o celular, o WhatsApp do cliente. Por aqui, que eu gosto de colocar separadinho, para não ter erro. Qual que é a operadora? Então, por que a operadora é importante? Porque às vezes você tem só a linha da Claro na sua empresa e o cliente é Vivo, mas talvez você tenha uma outra pessoa na empresa ou tenha uma outra linha, então você sabendo de onde que vem o cliente, você vai estar economizando, né?
telefone fixo, o RG, o CPF, a data de nascimento e o dia do aniversário são informações que você pode ir construindo aos poucos. Eu acredito que no primeiro momento são informações que não há necessidade de você preencher no sistema, que é um primeiro contato com o cliente. Então, aqui a gente tem as principais informações, acredito, para começar a construir esse relacionamento com o cliente, que é o nome do cliente, qual que é a relação dele com a autoescola, da onde que ele veio, quem indicou, e o WhatsApp dele, o telefone fixo, né? Inclusive, aqui no nosso, aqui eu falei que não precisava de colocar o e-mail, mas hoje a gente fez uma alteração que eu lembrei aqui, e a gente vai colocar o e-mail da Marina aqui depois eu vou preencher lá novamente, o e-mail da Marina, na verdade, o e-mail está associado ao contato, então depois eu vou preencher ali, quando eu salvar essa ficha. Serviços de interesse. Então, aqui ainda não é o orçamento, é só uma entrevista de vendas com o cliente. Eu estou identificando o que ele quer com a nossa escola, qual que é a necessidade dele. Então, digamos que ele falou que ele está interessado numa CNH categoria A, e no processo de atendimento, de entrevista, que a gente ensina isso no curso de vendas, você vai entender a motivação pela qual o cliente está tirando aquela carteira ali agora. Porque, entendendo essa motivação, você pode identificar o nível de ansiedade do cliente, você pode identificar se o cliente já tem algum tipo de relacionamento com o carro ou não. Então, vamos no passo a passo, que isso vai estar bem explícito. Então, qual que é a motivação? Digamos que seja conseguir um emprego, tornar um motorista, mudança de profissão, levar filhos para a escola, liberdade. Qual outra opção que seria interessante você colocar na sua empresa, se você acha pertinente fazer essa entrevista? Então, anota que nós vamos acrescentar aqui. Então, digamos que ele quer conseguir um emprego novo e esse emprego seja se tornar um motorista. Pode ser 2 opções, por exemplo. Qual que é a expectativa de tempo? Como que está a expectativa dele com relação a tirar essa carteira de habilitação? É urgente, né? Ele quer isso para ontem, porque ele quer arrumar um emprego, é uma questão de sobrevivência. Então, somente essa informação aqui já é uma informação que agrega valor para o seu negócio. Por quê? A partir do momento que você tem essa informação que ele está tirando a habilitação dele, e ele está com urgência, já é uma informação para se passar para o instrutor, e para o instrutor já ter um posicionamento diferenciado com essa pessoa, já trabalhar essa pessoa para se acalmar, porque não adianta ficar afobado, que isso vai prejudicar no processo da pessoa, que a pessoa tem que ter um equilíbrio emocional, então aí é um trabalho que o instrutor vai poder estar fazendo com esse cliente, né? Outro serviço de interesse, digamos então que depois ele tem interesse de tirar a habilitação da categoria B. Então, você tendo essa informação, depois você pode fazer uma campanha específica só para essa abinha aqui, só para essa informação do sistema. A gente consegue tirar um relatório só para clientes que só fecharam, por exemplo, uma categoria e tem a oportunidade de estar fechando outra, né? Qual que é a relação que esse cliente tem com o carro? Nunca dirigi, já dirijo, tenho medo, tenho trauma. Então, por exemplo, já dirijo, mas eu tenho medo, por exemplo. Você identificou que o cliente tem medo de dirigir, e ele está com urgência, você acha que talvez ele não vai ficar mais afobado? Então, se você identifica essa informação no processo da entrevista, você pode entender que esse cliente vai ficar mais ansioso, e isso pode dificultar ainda mais o processo dele para ele tirar a habilitação dele com a urgência que ele necessita. Será que um acompanhamento psicológico pode ajudá-lo? Será que um processo de coaching pode ajudá-lo? Será que uma massagem relaxante no dia do exame pode ajudá-lo? Será que um pré-teste pode ajudá-lo? Então, você vai identificar, e aqui, como a gente fala, eu falo no treinamento, é a oportunidade que você tem de agregar valor, oferecer algo mais que as outras escolas oferecem, né? Você pode criar outros serviços aqui, e além disso, de estar se preocupando genuinamente com a necessidade e a solução do problema do seu cliente, e também está aumentando o seu ticket médio de vendas. Então, isso tudo você consegue com uma simples informação. Então, aqui o acompanhamento psicológico, faz de conta que ele quer, e quer também o pré-teste, né? Bom, então, primeiro, eu fiz, levantei as informações do cliente, as informações básicas do cliente, né? Nome, telefone, e-mail e informações da origem do cliente, identifiquei qual que é a necessidade do cliente, como que é o estágio dele, como que ele se relaciona com essa realidade de tirar essa carteira hoje, né? Para eu oferecer para ele o melhor serviço possível, a melhor experiência possível.
E aqui agora eu entro no processo de acompanhamento de vendas. Então, nesse acompanhamento de vendas, eu posso identificar que esse cliente veio de alguma campanha que a nossa autoescola realizou, né? Então, ele pode ter vindo, por exemplo, da campanha de taxistas, né? Ele está querendo arrumar um emprego novo, ele viu a campanha, ele veio do Facebook e ele pode ter vindo dessa campanha do taxista. Então, isso tem que ser perguntado para ele no momento que ele entrou em contato com a autoescola. Como que o senhor teve contato com a nossa empresa? Como que o senhor ficou sabendo? Ah, eu vi uma propaganda, eu vi um post que vocês fizeram no Facebook sobre uma promoção de curso para taxista. Então, você começa a identificar que tipo de campanha que está dando resultado e que não está dando resultado para a sua empresa. Se ele inicialmente falou que está interessado em tirar uma CNH da categoria A previsão de receita é o que você vai colocar aqui, digamos que seja R$ 1.200. Quando você vai colocar um valor no sistema, nunca coloque vírgula, né? R$ 1.200,50, porque o sistema ele vai bloquear, ele vai falar para você que não está certo. Então, você tem que colocar ponto, R$ 1.200,50, digamos que seja isso. Então, a receita esperada você não precisa de colocar, porque o sistema já vai calcular automaticamente, essa receita ainda não está programada, tem que ser de acordo com a realidade de cada empresa, ela debita imposto, debita os tributos, né? A probabilidade de fechamento também você não precisa de colocar, porque o sistema já vai calcular automaticamente. Ele calcula automaticamente quando você preenche esse campinho aqui do período, que é em qual processo está essa negociação com o cliente. Então, quando eu estou no período de qualificação, é só aquele primeiro contato com o cliente. Talvez um cliente que eu atenda no telefone pode ser só um período de qualificação. Mas se o cliente, que eu estou aqui justamente fazendo isso, inserindo as informações na ficha dele. Mas se o cliente esteve na autoescola, e se eu conversei com ele pessoalmente, e se eu passei para ele uma proposta de valor, eu posso colocar aqui que o período da negociação é uma proposta de preço, uma proposta de valor. Então, o sistema já calculou que automaticamente que a receita esperada vai ser R$ 900,37 abatendo os juros, os juros não, abatendo os tributos, e a probabilidade de fechamento quando a proposta de valor de preço já foi entregue é de 75%. Agora, digamos que eu coloco aqui que ele está em qualificação ainda, que eu estou só pegando os dados cadastrais dele, que pode ser, por exemplo, uma campanha feita na internet, que o cliente mandou, fez um preenchimento de cadastro, então é só uma qualificação, né? É só um registro do cliente, no caso. Bom, então, digamos, por exemplo, que eu já estou aqui nesse processo de negociação e revisão, a pessoa só está decidindo que dia que ela vai começar as aulas conosco. Então, eu já aumento a minha probabilidade. Então, isso é que a gente trabalha o funil de vendas, que a gente chama de pipeline de vendas, que é aquele funilzinho que vocês viram quando a gente entrou aqui no sistema. Então, quanto maior a probabilidade de fechamento, mais quente o negócio vai fechando, e mais o gestor tem que estar acompanhando de perto esses negócios com maiores probabilidades de fechamento, porque são os negócios que não se podem perder. É aí que está a moral do processo de gestão. Como, geralmente, grande parte das autoescolas corre tudo da revelia, o cliente vai lá, passa as informações, ou melhor, nem passa as informações, faz o orçamento, leva um papelzinho, vai embora e ninguém sabe de nada. Então, a conversão de atendimento em vendas é muito baixa, né? Bom, então, quando eu coloco esse período, eu tenho a possibilidade de saber qual que é a probabilidade de fechamento. Então, nesse caso aqui ainda, é a proposta de valor que a gente vai estar fazendo o orçamento para o cliente. Proposta de preço. A data da conclusão. Essa data da conclusão é a data que o cliente pretende começar a fazer as aulas, que ele pretende começar o processo dele efetivamente, não a data do fechamento. A data do fechamento é essa daqui. Tem como eu mudar esse nome, data da conclusão? Não tem, porque esse daqui é um campo nativo do sistema, onde ele já gera esses pipelines e a gente consegue mudar outros processos. Então, tem esses campinhos que estão em vermelho, são nominhos que a gente não consegue fazer alteração, porque eles são nativos do sistema e o sistema não permite que a gente altere mesmo. Então, a gente tem que saber interpretar o que significa para fazer a ação certinha, né? Então, a data da conclusão é a data que o cliente pretende iniciar o seu processo com a autoescola. Então, quando que ele pretende concluir essa compra? Quando que ele pretende fechar conosco, né? Iniciar o seu negócio?
a sua aula. Então, digamos que seja no dia 4. Então, ele está previsto para concluir essa compra no dia 4, é previsão, né? Quando ele fechar, nós vamos colocar aqui a data de fechamento, certo? Então, o que impede esse cliente de fechar imediatamente comigo? Então, dentro do processo da entrevista, da conversa, eu já apresentei para ele o dia das aulas, já apresentei para ele como é que funciona. Então, o cliente, nós identificamos que o horário das aulas não está satisfazendo a necessidade dele e que o cliente está reclamando um pouco da localização, porque está achando um pouco longe da casa dele, né? Ok. A data de retorno, eu já posso agendar aqui, que é quando que eu vou fazer um novo contato com esse cliente. Então, ele pretende concluir esse processo e já iniciar no dia 4, né? Se ele pretende iniciar no dia 4 de julho, então, eu vou marcar para ligar para ele, se hoje é o dia 29, então já vou ter que ligar para ele já no sábado. Geralmente as autoescolas trabalham no sábado, né? Ou então no mesmo dia de manhã. Então, eu vou gravar isso daqui, colocar essa data, e depois eu vou tirar um relatório facinho, onde eu tenho toda a gestão dessas informações, que eu vou ter a minha agenda do dia para dar o retorno para todos os clientes que estão para decidir, que estão para fechar. Então, eu não vou perder mais negócio, porque eu vou ter acompanhamento. Bom, ok. Então, preenchi essas informações, qualifiquei o cliente com os dados cadastrais dele, né, iniciais, entendi a necessidade do cliente e aqui identifiquei o que ele quer e fiz aqui uma previsão do que pode ser esse negócio, né? Agora que eu já levantei essa demanda do cliente e já identifiquei que ele precisa, eu vou consolidar isso no orçamento. Então, eu salvei e agora ainda dentro do orçamento da Marina Silva, eu vou vir aqui nesse ladinho esquerdo, eu vou clicar em orçamento, ok? Então, quando eu cliquei em orçamento, o sistema já desceu, porque está tudo na ficha dela. Ó, é tudo numa ficha só, ok? Todas as informações desse cliente ficam numa ficha só. Bom, então eu vim aqui em orçamento, vou clicar em novo e o que eu vou fazer? Qual que é o assunto? Orçamento CNH. Então, o sistema, quando a gente vai trabalhando no sistema e vai preenchendo as informações várias vezes, o sistema ele já vai identificando, já vai puxando, então já facilita a sua vida. Então, quando eu coloquei aqui orçamento, já coloquei eu já tenho aqui orçamento, um monte de orçamento Camila Prado, orçamental. Então, orçamento CNH, ele já puxou automaticamente Marina Silva. O vendedor, nós colocamos aqui novamente, por quê? Nem sempre a pessoa que vai fazer o atendimento do cliente pode ser aquela pessoa que efetivamente vai fechar a venda. Então, isso tem que ser discutido dentro da empresa. Como que a empresa quer fazer isso? Como que a autoescola quer fazer isso? E aí, dependendo, se a autoescola não, a pessoa que começou a atender vai terminar, aí automaticamente a gente pode tirar esse campo. Contudo, isso pode acontecer da pessoa não estar lá no momento, está na hora do almoço, alguma coisa assim. Então, isso tem que ser discutido e avaliado. Mas, de qualquer forma, a gente colocou esse campo aqui para ter essa opção de quem efetivamente vendeu para o cliente. Data da emissão do orçamento é o dia de hoje, a validade do orçamento, digamos que seja 30 dias de validade. Então, nós colocamos aqui um mês de validade. O endereço do cliente, essas informações, acredito que ainda não seja necessário, porque é simplesmente um orçamento. Na hora que esse relacionamento começa a ampliar, aumentar, que o cliente vai fechar, aí outras informações, identidade, CPF, endereço, vocês podem ir preenchendo essas informações no sistema. Bom, agora nós vamos colocar o detalhes do produto, que são exatamente os serviços que o cliente quer comprar. Então, o que foi identificado? Que ele quer tirar uma CNH, categoria A. Então, CNH, o sistema já vai puxar tudo que tem de CNH, categoria A, e a quantidade é quanto? 1. Então, eu vou adicionar aqui. Digamos que eu já quero fazer para ele o orçamento também da categoria B. Então, eu vou aqui, adicionar itens de linha. Vou vir aqui, vou colocar CNH, o sistema já vai puxar aqui, é B. Então, número 2. Ou seja, isso aqui foram uma lista que nós conseguimos e fizemos a importação para dentro do nosso sistema. Mas vocês podem definir qual que é a lista que vocês querem, quais os produtos, o nome dos produtos, o valor dos produtos, então tudo aqui é fictício, né? Tudo isso pode ser ajustado. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar produto. Ok.
Qual que vai ser a forma de pagamento? Vai ser a vista ou a prazo? A prazo. Quantas parcelas que o cliente vai pagar? Digamos que seja 6. Qual que é a modalidade? Boleto, carnê, cartão de crédito, cartão de débito, cheque ou dinheiro? Então, ele vai pagar em, digamos, cartão de crédito. Então, se é em cartão de crédito, não precisa da data de vencimento, mas se fosse em boleto, seria colocada a data do vencimento, né? Porque o cartão de crédito é o vencimento do cartão da pessoa. Eu não vou colocar, a venda foi concluída ou não? Não. A data de fechamento eu não vou colocar ainda porque a venda não foi fechada. Vou vir aqui e vou guardar agora. Bom, o que o sistema fez? Já voltou para a ficha da Marina, né? Eu entrei aqui no orçamento, fiz o orçamento, e o orçamento já está aqui salvo na ficha da Marina. Agora eu vou vir aqui, eu quero imprimir esse orçamento e mandar ele por e-mail para a Marina imediatamente. Eu clico em cima do orçamento, vou clicar nesses 3 pontinhos, vou pré-visualizar para impressão, vou escolher o modelo, que é o modelo de orçamento, modelo de ordem de venda, vou definir que eu quero ele em PDF, eu posso colocar em HTML também, mandar o link para ela, alguma coisa assim. Eu quero esse orçamento em retrato ou em paisagem, eu quero em paisagem, vou imprimir. Então, automaticamente você vai mandar imprimir ou não, né? Aí você imprime aí e entrega para o cliente o orçamento. Bom, quando você vai imprimir aqui, ele está no preto e branco, você vai decidir se quer sua logo coloridinha, se não quer, e aí imprime seu orçamento. Então, o que tem de informação aqui nesse orçamento que é importante também eu estar colocando para vocês, né? Aqui no orçamento nós temos, então, o endereço da empresa, o orçamento e o número do orçamento, a data de emissão, o atendente, o cliente, que é a Marina Silva, os serviços que ela está comprando, as habilitações A e B, né? O valor da habilitação, o total geral, que está dando aqui, aqui o valor aqui, é esse valor mesmo, é o valor que está no sistema, mas lógico que a gente sabe que não é esse. Está dando R$ 3.600, a prazo, número de parcela 6, modalidade do cartão de crédito e a data de vencimento, não colocou porque, como é cartão de crédito, não tem vencimento, né? Bom, ok. Então, automaticamente você imprimiu e já mandou para o cliente. Agora, digamos que eu queira mandar esse orçamento para o cliente por e-mail e já mandar para ele um e-mail com as regras da autoescola, como é que funciona o passo a passo para ele tirar a carteira dele. Eu venho aqui, então, eu ainda estou no orçamento do cliente, eu venho nesses 3 pontinhos, coloco enviar o e-mail, vou escolher aqui esse modelo, vou colocar seguinte, já anexou o modelo. Então, aqui, ó, vocês podem ver aqui embaixo, né, tem a setinha verde enviar, ou caixinha verde enviar, já está anexado o PDF aqui do orçamento, certo? Bom, agora, só que além do orçamento anexado, eu quero mandar para ele, para esse cliente que eu conversei, eu quero mandar um e-mail, por exemplo, vamos iniciar o curso? Ou seja bem-vindo ao Centrão, faz de conta que seja esse. Então, aqui tem todas as informações, por exemplo, do que é o passo a passo para ele tirar a carteira, quais são as vantagens, enfim, algumas dicas aqui, isso tudo aqui é fictício, né? Ok, então eu vou enviar esse e-mail. Então, o sistema já está enviando. Então, a pessoa já recebe o orçamento no e-mail dela e já recebe as instruções de como funciona o passo a passo. Quando eu enviei o e-mail, o sistema já indexou aqui automaticamente para a pessoa na ficha desse cliente. Bem-vindo ao Centrão, tá aqui. Já foi indexado aqui, ok? Bom, então, digamos, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar. Então, aqui eu estou no orçamento do cliente ainda, que é associado à senhora Marina Silva. Agora, nessa setinha aqui do orçamento, eu quero voltar para a ficha da Marina. Quando eu coloquei lá, eu estava preenchendo o sistema, e quando eu coloquei o período, que é proposta de preço, né, que eu enviei a proposta para ela, que é o orçamento,
o sistema ele tem uma linha do tempo que vai acompanhando em qual estágio está esse cliente, como que anda o processo de cada cliente, né? E depois a gente consegue analisar isso de uma forma geral, com todos os clientes. Então, quando eu coloco que eu enviei uma proposta de preço, eu estou no meio do processo praticamente, né? Melhor, eu estou quase chegando ao fim do processo, que aqui já é o processo ganho e concluído, aqui é o processo perdido, né? Bom, então, digamos que então, aqui eu consigo acompanhar a linha do tempo do cliente, eu consigo acompanhar a probabilidade de fechamento, eu tenho uma visão da receita que vai gerar para a empresa, eu já tenho uma pontuação também, essa pontuação, o score que o sistema gera para todas as informações que você preenche no cadastro do cliente. Então, quanto mais informações o usuário preenche, maior vai ser a pontuação dele. E isso também é uma forma do gestor estar administrando a qualidade das informações que estão entrando no sistema. Então, se a pontuação do seu funcionário estiver muito baixa, que depois também tem relatório para isso, no tutorial de relatórios a gente vai estar mostrando como que isso funciona de uma forma muito simples, porque é importante ressaltar também que os relatórios já estão todos prontos, a gente planeja todos. E aquele relatório que não estiver pronto, que for pertinente para vocês, mas que vocês não identificarem, a gente customiza e deixa no automático, então vocês não vão ter trabalho de nada. Então, o sistema então já vai pontuando como que está a eficácia com relação ao preenchimento das informações. Outra situação importante também da gente ressaltar. O sistema, ele tem essa questão aqui que chama notas. E em notas, eu anoto todas as informações que são pertinentes àquela negociação. Quanto mais rico o meu sistema for de informação, mais fácil vai ser para todo mundo estar utilizando o sistema. Então, digamos que uma pessoa faz o atendimento, ou seja, você tem uma equipe que faz o atendimento aos clientes. Uma pessoa faltou, né? E o cliente estava conversando com aquela pessoa. A partir do momento que aquela pessoa não foi, mas as informações estão registradas no sistema, todo mundo sabe o que está acontecendo e continua atendendo o cliente com maestria. A partir do momento que eu não sei o que está acontecendo, o cliente fala, ela falou que ia me dar um desconto, mas quanto que eu ia te dar de desconto, como é que foi isso, como é que foi essa negociação? Se eu tenho tudo aqui, vai ficar muito mais fácil. Então, digamos que esse cliente aqui está reclamando do horário das aulas, né? Então, o que eu vou esclarecer para o meu gerente aqui? Cliente disse que tem interesse de fechar, mas que o horário das aulas não satisfaz sua necessidade. Quer saber quando será a turma do horário das 20 horas, por exemplo, que seja um horário específico da pessoa. Então, ou seja, o horário é uma objeção de fechamento, e ele está te dando aqui, está esclarecendo para você qual que é o problema referente ao horário. Então, vamos colocar aqui e vamos gravar. Bom, então, a partir do momento que o usuário, o atendente, não tem essa informação, não tem essa solução na mão dele com relação a quando que vai ser a próxima turma que começa às 20 horas, ele pode fazer o quê? Ele pode gerar uma tarefa para o gerente dele, né? Pode atribuir essa tarefa para o gerente dele, mostrando que tem um problema para ele resolver. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova tarefa. Então, assunto horário de aula. Eu não preciso de escrever mais nada com relação a essa tarefa, no sentido de explicar o que é, porque ela está associada a esse cliente e aquela nota que já está escrita, né? Então, qual que é a data de conclusão? Que dia que eu fiquei de dar o retorno para essa pessoa com relação ao horário de aula, por exemplo? Digamos que seja no sábado, no dia 1º, né? Qual que é a prioridade? Sempre que tem um problema para se resolver, aqui no caso, pode colocar aqui elevado, né? A gente pode colocar elevado, porque tem um muito elevado, que é o que é urgente, efetivamente, né? Peraí aqui. Ok. Eu quero mandar um aviso para essa pessoa por e-mail ou não, né? Então, aqui eu posso mandar o aviso, por exemplo. O aviso sempre é no dia seguinte. Não quero repetir isso daqui a priori. E eu quero mandar que essa tarefa
caia no alerta da pessoa, quando ela abrir o sistema, vai aparecer igual apareceu aqui para mim, através desse pop-up aqui, que fica aparecendo, mostrando que aluno quer desconto. Então, vai aparecer dessa forma para o gestor, né? Concluir, guardar. Ok, a tarefa já está aqui, já está registrada. E ela vai cair aqui na agenda do dia e a pessoa que entrar no sistema vai ver o que tem para ela com relação a essa agenda do dia, que será o gestor. Bom, ok. Outra coisa que a gente pode também trabalhar, então aqui eu estou mostrando para vocês possibilidades de aumentar o processo de gestão de vocês. Então, vocês é que vão dar prioridade para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente vale a pena. E nem tudo é feito de uma vez só. O sistema, ele está todo preparado para receber as informações pouco a pouco, de acordo com o processo de evolução que vocês tenham com o relacionamento com o cliente. Então, digamos que agora o cliente vai fechar. Então, se o cliente fechou, você já resolveu o problema do cliente. Quando o cliente fecha, eu venho aqui e mudo para fechado ganho, tá? E ganho uma pontuação. Então, bom trabalho, só faltam mais 7 atendimentos para eu ganhar o meu distintivo, o meu troféuzinho. Porque, como eu já estava testando aqui no sistema, eu já fiz outras simulações com fechado ganho. Então, toda vez que eu fecho e ganho uma negociação, o sistema ele me dá um distintivo e depois quando eu fecho, quando eu cumpro a meta, ele me dá um troféu, né? Então, isso é uma forma de gestão também que a gente chama de gamificação. E isso vai criando uma competitividade saudável dentro da sua equipe e você também pode fazer a gestão da análise dos resultados do desempenho de cada colaborador através desse processo de gamificação, que é uma outra etapa, um outro tutorial que a gente vai apresentar, mostrando como é que isso funciona. Ok. Então, a partir do momento que eu dei como ganho fechado o negócio, eu já praticamente terminei o meu processo aqui na minha linha do tempo com o cliente, né? Agora, digamos ainda, simulando aqui outras situações, então, eu fechei com o cliente. O que eu vou fazer agora? Digamos que agora eu vou pegar o xerox da identidade dele, do CPF dele, vou fazer o contrato e tudo mais, e vou carregar, então, ele já me passou, já escaneei, e agora eu vou gravar, colocar aqui na ficha dele, por exemplo, esse documento. Então, vou pegar aqui esse aqui, por exemplo, que é só uma... Eu posso pegar, por exemplo, dois... Então, eu posso pegar qualquer tipo de arquivo para inserir no sistema, tá? Excel, PDF, PowerPoint, então eu posso fazer isso. Então, eu já vou inserir os 3 documentos ao mesmo tempo. Bom, o outro é um pouquinho mais pesado, está demorando um pouquinho mais. Anexar. Ok. Uma outra situação também é que quando... Então, esse daqui, fechei, já estou anexando a documentação referente ao fechamento. Quando eu dei aqui no meu sistema fechado ganho, né, já mudou automaticamente, como eu mostrei para vocês aqui, a linha do tempo do fechamento. Então, ok, já ganhei meu distintivo e eu já programei o sistema para ele mandar um e-mail de boas-vindas também ao Centran, no sistema. Só que aqui, os horários aqui estão meio desconfiguradinhos. Isso daqui é uma coisa que tem que ser arrumada. Mas o sistema também já está programado e todos os e-mails que são enviados para o cliente ficam registrados também na ficha dele, ok? Bom, digamos que... então, eu tenho aqui agora essa agenda também aberta, né? Que é uma coisa que... isso aqui só voltando aqui na questão da tarefa, né? Quando você não cumpre uma tarefa, quando essa tarefa não é concluída, ela fica aqui em agenda do dia de tarefas abertas. Se essa tarefa for concluída, então, digamos, eu vou clicar nessa tarefa, faz de conta que ela foi concluída, né? Eu vou fechar essa tarefa.
foi concluída, né? Ganhei um ponto, tá vendo? Tarefa concluída, eu tenho, só falta mais 4 tarefas concluídas no dia para eu ganhar o meu prêmiozinho também, o meu troféuzinho. Ok. Bom, eu vou voltar aqui agora na ficha do cliente. Como a tarefa foi concluída, ela já mudou de lugar. Então, ela já está aqui em tarefa concluída, encerrada, né? Se ninguém tomar atitude nenhuma, ela vai ficar sempre como tarefa aberta. Um outro ponto interessante que você pode trabalhar aqui ainda na ficha do cliente, que eu quero mostrar para vocês, é a questão dos concorrentes. Então, digamos que essa negociação ainda não foi fechada e que foi identificado junto ao cliente que ele está negociando com uma outra autoescola. Na hora que o cliente está barganhando preço, ele fala, na autoescola X eu tenho, por exemplo, uma vantagem que aqui não tem. Então, aqui você pode adicionar a informação que tem no seu concorrente e isso também vai ser uma informação para ajudar o gestor a tomar uma decisão, né? E a conhecer melhor o mercado, saber o que está acontecendo. Então, qual que é o nome do concorrente? Autoescola Vizinha. Faz de conta. Qual que é o website? Esse aqui. Qual que é o ponto forte dessa autoescola? Por exemplo, na nossa autoescola, nós parcelamos em 6 vezes. Nessa outra escola, parcela-se de 12. Então, tem um maior parcelamento, né? Parcela até 12 vezes. Só que nós parcelamos, se fosse o caso, com juros até 12 vezes. Eles parcelam sem juros. Sem juros. E no boleto. Ou seja, é uma vantagem positiva para o cliente. Só que o cliente gostou do instrutor, gosta da localização, tem uma série de coisas que são positivas que ele está na dúvida, se ele vai só pelo preço, né? Ou se ele vai também pelo valor agregado que tem. Então, é aí que vai se encontrar o meio termo para satisfazer a necessidade do cliente sem prejudicar a empresa. Qual que é o ponto fraco dessa autoescola, por exemplo? Os carros são todos velhos, por exemplo. Velhos e sem ar condicionado. Então, isso daqui seria também uma situação para eu criar uma outra tarefa para o meu gestor, né? Avisando para ele que tem essa situação, o que ele pode fazer para a gente conseguir fechar com esse cliente. Então, é um processo onde a gente trabalha, faz de tudo para conseguir fechar a venda com o cliente, né? Bom, ok. Então, aqui foi concluído o processo, né? Eu qualifiquei o cliente, trabalhei todas as etapas desse processo, mostrei todo o passo a passo, tudo que pode ser feito na ficha de um cliente, né? Todas as ações relacionadas a esse cliente ficam aqui ao lado também, então eu quero ver quem são os concorrentes, o sistema já vai para concorrente, eu quero ver a agenda aberta, o sistema já identifica, eu quero ver a agenda encerrada, o cliente já identifica, eu quero ver a função dos contatos, que são o contato que está atrelado a essa ficha. O que é isso aqui? Digamos que a Marina Silva seja cliente, mas que a mãe dela também seja um relacionamento e que a gente precisa, por exemplo, de manter contato ou de ter o nome de algum parente que é relacionado com essa pessoa, a gente pode adicionar também um contato que vai fazer parte da Marina Silva também, entendeu? Ele não vai ficar aqui em cima, ele só vai ficar relacionado com o contato dela. Bom, então é isso, esse daqui que é o passo a passo para a gente fazer o atendimento e fazer o orçamento para o cliente, ok? Bom, então tudo começa, então vamos fazer uma retrospectiva, tudo começa a partir do atendimento. Quando o cliente chegou, então, na autoescola, eu vou vir nessa abinha atendimento, vou vir no mais, vou preencher essas informações aqui, as informações principais que o gestor identificar, ou seja, tem campos que podem ser obrigatórios. Então, quem vai definir isso é o gerente da empresa, o gestor, o diretor, que vai definir e vai passar para nós o que quer que seja obrigatório, ok? E aí nós vamos customizar isso. A entrevista de vendas também é uma metodologia que pode ser adotada ou não, né? Então, também, quem vai definir isso é quem vai estar fazendo a gestão do processo. Depois, a gente tem esse processo de acompanhamento de vendas, e depois que a gente salva, aqui, a gente automaticamente, digamos que seja aqui nesse caso aqui, que eu tenho acabado de preencher, eu venho aqui, emito o orçamento para o cliente, começo um orçamento novo para esse cliente, coloco todas as informações
salvo e envia esse orçamento para o cliente. Bom, o passo a passo está desenhadinho aí anteriormente. Caso tenha alguma dúvida, ou alguma coisa que vocês acham que pode, algum campo que vai fazer diferença, alguma informação que vai fazer diferença, é importante olhar também o orçamento, quais informações são pertinentes para o orçamento de vocês e que informações que vocês querem que tenham no orçamento, ou seja, tudo que vocês precisarem, nós podemos customizar para deixar o sistema mais alinhado possível à realidade de mercado e de negócio de vocês, né? Agora, é importante saber que quando você olha para isso aqui e vê que tem um processo de gestão, a tendência é falar, vai dar trabalho, né? Então, isso é uma coisa comum, mas se a gente perceber as informações, elas são inclusas no sistema, passo a passo, elas são progressivas, nem tudo tem que se preencher ao mesmo tempo. O sistema ele já está todo no automático, você viu ali a facilidade de localizar os produtos, os serviços dentro do sistema. Então, tudo é um processo de criar uma cultura da gestão e do relacionamento com o cliente dentro da empresa. Tudo é uma questão cultural, né? A partir do momento que cria-se o hábito, isso daí vai fazer parte do DNA da empresa e, consequentemente, os resultados vão ser muito mais positivos e as pessoas vão estar muito mais profissionalizadas, ok? Fico à disposição, qualquer dúvida é só falar comigo. Um abraço, Tayane Fidelis.